Nós vamos, irmãos, ler a preciosa lição deste domingo. As pessoas que estão conosco pela internet poderão acessar no nosso site ou nos nossos apps, poderão acessar a lição bíblica dominical, que é a lição número 7, tem como título A Família que Sobreviveu ao Dilúvio. O texto áureo nos diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Noé, durante 120 anos, ele pregou uma mensagem para que as pessoas mudassem o curso de suas vidas. Porém, ninguém ouviu a mensagem, a palavra de Noé. Mas quando a arca foi fechada, Noé e toda a sua casa estava dentro da arca. A verdade prática nos diz: apesar da corrupção generalizada do mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus. Amém, irmãos? É uma palavra de muita esperança, porque nós vivemos em uma época dificílima e há uma pressão muito grande por todas as partes para que as pessoas deixem os padrões da palavra de Deus e assuma os novos padrões de vida que são induzidos pelas ciências como a antropologia, a sociologia, a própria psicologia, a economia, que estabeleceu novos padrões de vida, até a própria teologia, estabeleceu novos padrões de comportamento, de vida. Porém, nós, nesta manhã, vamos nos apegar de que, apesar da corrupção generalizada, porque a corrupção, meus amados irmãos, ela atingiu as ciências do conhecimento humano, como a medicina, a engenharia, a arquitetura. Todas essas ciências estão contaminadas pelo pecado. Mas nesta manhã a palavra de Deus vai sustentar que, apesar da corrupção generalizada no mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus. Vamos estar de pé, irmãos, para esta leitura. Vamos fazer uma leitura todos juntos, pode ser? Respeitando as vírgulas e os pontos. Vamos fazer esse exercício nesta manhã. Você que está conosco, leia também em voz alta aí na sua casa. Encha a sua casa com a palavra de Deus. Antigamente as pessoas só liam em voz alta. Era o costume, ler em voz alta. É por isso que o etíope, ele estava lendo a palavra e Filipe escutou o que ele lia, mesmo não estando na carruagem, porque ele lia em voz alta. Vamos ler em voz alta a palavra de Deus, que está no livro do Gênesis, capítulo 7. São 12 versículos, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos lá? 1, 2, 3. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7,
o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Amém. Pai, nós estamos nesta noite com os nossos corações e as nossas mentes abertos para receber a Tua palavra. Dá, Senhor, a unção, a inspiração, a autoridade, Senhor, divina, ao pastor Marcos na transmissão desta palavra. Ó Senhor, abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações, para a recepção da Tua palavra nesta noite, nesta manhã, e que a Tua palavra, Senhor, venha trazer saúde, venha trazer vigor, venha trazer esperança, venha trazer transformações, que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar cada irmão aqui presente, cada irmã aqui presente, cada pessoa que está conosco à distância, cada pessoa que ainda há de acessar a qualquer tempo esta mensagem, que esta palavra viva, penetrante, eficaz, possa, Senhor, cumprir em cada vida que tiver acesso a ela, o propósito para o qual ela foi, Senhor, sugerida, enviada, estudada, escrita, exposta, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, nós levamos esta oração à Tua presença e em Ti esperamos. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos, podem tomar os vossos lugares. Pastor Marcos estará ministrando. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos saudar também todos os nossos alunos da EBD online. Um bom domingo. Uma boa reunião. Que nós possamos, nesta manhã, acrescentar em nossa vida algo que possa buscar a excelência, né, irmão? Nós estamos nesse trimestre trabalhando este assunto,
o começo de todas as coisas. Queremos também aqui ressaltar a presença do pastor Dionísio. Nós já estávamos sentindo muita falta dele, mas ontem eu procurei pelo seu filho, ele disse que o senhor estava bem. Depois de 10 dias, ele disse, não, papai está bem. Ele disse, mandou um abraço para ele. E hoje, como já foi dito o pastor Rosilino, nós temos essa lição de número 7, com o título A Família que Sobreviveu ao Dilúvio. Esta lição, irmãos, é de suma importância, como as demais que nós temos trabalhado aqui, porque essa lição ela também vai marcar uma dispensação. Sempre que houve algo muito forte, um acontecimento muito forte, penso que aconteceu uma virada. E hoje nós vamos entrar também numa virada, porque vai terminar aqui a dispensação da consciência. O dilúvio vai mudar essa dispensação e Deus vai fazer um novo pacto, uma nova aliança, e vai tratar com Noé. Depois do dilúvio, ele vai anunciar algo que realmente nunca mais aconteceu. Uma destruição em massa. Uma destruição que contemplou não somente o homem, mas que afetou totalmente o universo. Os animais foram varridos da terra de uma forma assim muito forte. E lembrando aos irmãos a respeito da dispensação, voltando um pouquinho, o homem, ao pecar, ele deixa a dispensação da onisciência e cai na consciência. E agora, com esse crescimento, essa multiplicação do pecado sobre a terra, Deus vai anunciar o dilúvio a Noé. E nós teremos aqui uma nova dispensação. E depois nós vamos ter a dispensação patriarcal, que a chamada de Abraão, e depois a lei, onde Deus faz aquele trabalho forte ali no Monte Sinai, e depois nós vamos ter também a dispensação da graça, quando o Filho de Deus morre, e anunciando aí uma nova dispensação. E nós temos aí uma dispensação que está muito próximo diante de nós. Vai se findar a graça com o arrebatamento da igreja. Vai ser também algo muito forte. Muito forte. E eu penso, irmãos, que essas dispensações e essas mudanças que aconteceram, o que está para acontecer, às vezes os irmãos estão assustados com tanta violência, com tanta coisa, dizer tanto armamento pesado. Mas o que destruiu, o que fez o homem sair do jardim, foi o pecado. O que fez Deus destruir o mundo com água não foi nenhuma catástrofe, sim. Não, foi o pecado. As dispensações foram mudando pelo pecado. E agora, também, eu penso que não há nenhum armamento pesado para a destruição da humanidade. Nenhuma potência nuclear está aí para ameaçar a raça humana.
o que está realmente ameaçando a raça humana e destruindo o homem é o pecado. Essas catástrofes que está acontecendo, tudo isso é fruto do pecado, irmão. É o pecado que vai crescendo e vai se predominando e Deus vai anunciando os seus juízos sobre a terra. É bem verdade que o dilúvio não vai acontecer mais. Mas, irmãos, o que está acontecendo no planeta Terra é de se assustar. Está terrível. Os homens não estão conseguindo entender e não ver solução. Os mais otimistas não vê uma saída. Não conseguem enxergar uma saída. As forças do Oriente, terrorismo, mesmo aqui bem pertinho, aqui em Mariana, chega a assustar. Aquilo que é para o homem beber, a própria água está matando. A água destruiu a cidade. A própria água destruiu os rios. A própria água destruiu os peixes, a natureza. E falta água no lugar que tem muita água. A nossa igreja sede está fazendo uma campanha, como também existem outras campanhas aí dentro desse assunto. Os irmãos que puderem levar na igreja sede, nem se for 1 litro d'água. Ali na sede os irmãos estão preparados para receber e que algumas carretas vão sair daqui de Campinas para levar água aos nossos irmãos que estão ali em Mariana. Não tem água. Falta água. Falta água para beber, falta água para tudo. E é onde tem manancial de água ali. Então, é coisas que não se explica, irmãos. Não tem como você explicar certas coisas. O próprio homem vai causando destruição e não tem controle. E alguém diz, não, foi controlado. Foi. Abriu-se as comportas. E os resíduos desceram para causar destruição e morte. Mas, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã estudando algo que aconteceu na Terra. Um tempo de construção que durou 120 anos. Mas, na verdade, alguém pode dizer, Deus esperou 120 anos para destruir, os homens pecaram 120 anos? Não, irmão. Isso é mais profundo. Se vai fazer aqui um levantamento, quase 1000 anos os homens estavam pecando duramente. O fato é que 120 anos foram da construção da arca. Mas o histórico não é 120 anos de pecado. Há quase 1000 anos em que o homem estava de uma forma assim muito cruel. Havia dois tipos de pecados, sem contar os outros, mas o primeiro era o polígamo Lemeque, que instituiu a poligamia e a família foi destruída. Não havia nenhuma sustentação familiar. E quando não há sustentação familiar, há destruição da sociedade. A sociedade dessas famílias, desses homens contemporâneos ao dilúvio, foram totalmente destruídas. Não havia nenhum parâmetro moral. A imoralidade ganhou, força. E Jesus disse no capítulo 24 de São Mateus que os homens casavam, banqueteavam, davam-se em casamentos, ou seja, era algo sem precedente. E, por outro lado, nós temos também uma das vertentes de Lameque, que também se propagou, que era o quê? A violência. Então, sociedade destruída
e violência, o que se resulta nisso? Destruição, e o homem, e a Bíblia diz que Deus disse que no coração do homem só havia maldade. Ou seja, quando alguém fazia uma maldade, ele era aplaudido. Os homens de fama não era porque eram famosos, porque trabalhavam e construíam e recebiam um prêmio Nobel para ser famosos. Não, o prêmio Nobel aí não era uma fama de inteligência. A fama que a Bíblia fala aqui é uma fama de dizer que fez maldade. Mas imagine só, que sociedade. Começou com Lameque, chamou as suas esposas e disse, matei 2. E recitou um poema. Ou seja, fazer esse tipo de coisa se tornavam pessoas famosas por causar destruição e realizar maldade. Então parece-me assim, dar-nos assim, parece que o diabo estava dizendo, a semente da mulher vai ser destruída. Não consegui destruir 7, mas a sua linhagem vai ser destruída. Porque a linhagem de 7 começou a ter relação com a linhagem de Caim e se misturaram. Ou seja, aquilo que era aberrante, aquilo que era mal, agora se mistura com o bem e agora a coisa caminha sem precedente. Então, aí nós entramos nessa lição de hoje. Deus vai chamar Noé. Não sei porque eu estou falando Moisés. Deus vai chamar Noé e vai dar a ele um anúncio. Vai dizer a ele algo que ele nunca tinha feito. E também vai dizer algo que nunca tinha acontecido. E a coisa agora era a fé. Agora aqui é fazer uso da fé. Porque construir uma arca, às vezes eu fico pensando quando Noé chegou na sua casa e disse para sua esposa e seus filhos, recebi uma missão de Deus. O que é, pai? Construir um transatlântico. Pensa num campo de futebol, temos de quase um comprimento de um campo de futebol, com 23 metros e meio de largura, 13,5 de altura, e até hoje os transatlânticos usam essas dimensões, porque é a dimensão mais adequada para um barco dessa dimensão. Eles usam esse tipo de dimensão porque o centro de gravidade dá uma condição perfeita de navegar. É bom dizer que esse transatlântico, que podemos dizer, ele não tinha motor. Ele não tinha leme. Noé não colocou o motor nesse transatlântico. Ele não tinha turbinas. Ele não tinha como se dirigir. Ele não era navegável por bússola. Ele não tinha uma manopla que pudesse girar para um lado e para o outro. Não, era entrar dentro e deixar ir para onde ia. Não tinha uma direção. Mas ele salvou a família. Ele salvou a família. Impressionante, viu, irmão? Só que as águas que causou destruição para a humanidade foram estas mesmas águas que levantou Noé. Isso aqui tem algo muito forte, viu? As mesmas águas que destruiu toda a humanidade foram as mesmas águas que suspendeu a família dele e o preservou com vida.
Então dá-se para dizer aqui que os problemas podem gerar destruição para A, mas ser bênção para B. Para Davi, ele viu em Golias uma oportunidade de crescimento. Para outros, viam no braço de Golias a força, destruição, medo. Se sentiu impactados com aquela postura de um homem muito forte. Mas para Davi, foi a grande virada da vida dele. Disse, não, aqui existe uma possibilidade de a grande mudança do meu povo e também para a exaltação do meu Deus. Deus foi glorificado em Israel diante de um gigante como Golias. Então, nós podemos transportar para os nossos dias as dificuldades que você está vivendo, dependendo da forma que você olha, isso pode ser como as águas do dilúvio que vai te levantar. Amém? Mas não estou vendo saída. Não, a água vai chegar, vai inundar tudo, e você só precisa estar dentro da arca. E a arca é Jesus. Amém? A arca é Jesus. Mas tudo vai perecer. O que você precisa é ficar dentro da arca. Os mais otimistas estão dizendo que no ano de 2016 os problemas vão aumentar muito mais. Porque muitos que estão desempregados aí vão sair da folha de pagamento do governo, chamado seguro-desemprego. Então, o ano 2016 vai começar com uma grande quantidade de pessoas que estarão sem emprego e sem o seguro-desemprego. Mas o que se vai fazer? No livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, Deus ali começa a dizer que se a destruição vier para todos os homens, para os animais e peste, Deus vai dizer assim, mas para Noé, para Daniel e para Jó, não vai acontecer nada se ele estivesse ali. Então, o que você precisa é estar na folha do pagamento de Deus. É ser justo. É ser santo. Esse santo não significa dizer que alguém vai olhar para você e vai dizer assim, estão vendo aqui um monumento sagrado. Não, santo é separado. Deus é 3 vezes santo. Mas nós somos separados, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Amém? Você deve ser hoje melhor do que ontem. Você deve ser melhor do que ontem. Você não pode ir piorando, porque a luz da aurora tem que ir brilhando a cada momento, cada vez mais. Porque se você começou lá atrás, no dia que você aceitou a Jesus, hoje você precisa estar bem melhor. Eu estou pior. Então alguma coisa está errado. Alguma coisa aconteceu que você não está crescendo. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. A vida do crente é crescimento. É crescimento. Só conhecimento, a cabeça fica grande. Mas você crescendo na graça, entra o óleo, entra a unção, mesmo trazendo para Davi, ele foi crescendo. Ele cresceu matando o leão, o urso, o gigante. Depois, ele foi ser rei. Ele pegou o Hebrom. Não foi tomando tudo e dizendo, agora eu já sou rei de tudo. Não. Primeiro ele gerenciou uma parte da terra.
Depois que parece que ele se amadureceu, ele disse, aí se chegou o momento dele ser governador, ser rei de toda a terra de Israel e gerar todas as conquistas. Então a coisa vai, irmãos, em crescimento. Vai de galope, vai caminhando e assim vai se ganhando força, né? Muito bem. Vamos para a nossa introdução, senão eu fico aqui. Mas é muito bom. Resistindo sistematicamente ao Espírito de Deus, o mundo de Lameque depravara-se irreversível e totalmente. A apostasia agora era universal. Adultos, jovens e crianças, todos corrompidos. Por isso o Senhor anuncia um juízo também universal. O dilúvio. Em meio àquela geração, sobressai a justiça de Noé. Divinamente alertado, o patriarca constrói uma arca, na qual sobrevive com a sua família a grande inundação. O mesmo desafio cabe hoje à Igreja do Senhor. Se por um lado cabe-nos proclamar o Evangelho até os confins da terra, por outro, devemos preservar o nosso lar em meio a uma sociedade que jaz no maligno. Em meio àquela geração sobressai a justiça de Noé. Irmãos, para cada época há um confrontamento. Essa é uma realidade. Você não pode dizer que nos dias de Noé eram mais fácil viver, ou eram piores. Ou nos dias de Daniel, porque Deus faz menção a Daniel, a Jó. Foram homens que viveram em épocas totalmente diferentes. Daniel, ele quando chega no palácio, na Babilônia, ele toma uma posição. Ele toma uma posição. E que posição foi esta? Não se contaminar com os manjares do rei. Ou seja, dizer sim para todas as coisas, aí incorre perigo. Porque Daniel chegando ali, Elias, como ele era da família real, ele estava entre os nobres, ele foi um jovem separado para exercer uma função, ia estar sentado com o rei, ou seja, tinha um espaço diferente, ele tinha um tratamento diferente, porém isso não subiu na cabeça de Daniel, dizendo, sou escravo, sou um prisioneiro de guerra, meus direitos foram interrompidos, porém, a conservação e aquilo que eu aprendi dos meus pais, a minha história não pode ser mudada. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade muito corrompida, irmão. Muito corrompida. A corrupção está em grande escala em todas as camadas. Porém, a sua posição diante de tudo isso aí é você se preservar fiel ao Senhor. Dizer, eu não vou mudar. Eu tenho um princípio. Eu tenho um Deus. Eu não vou trocar a minha fé por nada desta vida. Eu não vou me vender. Eu não vou trocar a minha fé, aquilo que eu recebi do Senhor, por estar sentado do lado do rei. Porque estar sentado do lado do rei Nabucodonosor, irmãos, vamos pensar, era a maior autoridade da época. A Bíblia chega a dizer que a cabeça era de ouro. A cabeça era de ouro. Ou seja, era o top. Era um monarca impressionante.
Estar sentado do lado de Nabucodonosor significava dizer muito mais porque existem outras potências que estão se despontando aí, muito forte, a China e outros países emergentes que estão se levantando fortemente. Mais ainda. Ele era o top, não tinha, irmãos, ninguém na terra a nível de Nabucodonosor. Não tinha. De governo, exército. Não tinha. Para alguém que sai da sua terra e chega ali, dizendo aqui, cheguei vivo, e agora estou nessa posição, e agora vou me sentar com o rei, e viver aqui nesse palácio, receber toda a cultura. Vamos entender, irmão, quando você perde, o diabo sopra no seu ouvido o seguinte: o seu Deus falhou. O seu Deus falhou. Porque se o seu Deus fosse tão forte, não ia permitir que você perdesse o seu templo, o seu lugar sagrado, a sua família, o seu habitat, os seus sonhos. Que Deus é esse que permite que você deixe tudo isso para trás e vai servir um rei pagão? Será que esses deuses aqui são mais fortes? E você, em toda essa diversidade, você se manter firme ao Deus que você estava servindo? Estou dizendo isso porque há pessoas que conseguem dar glória a Deus, irmão, quando o gerente do banco fala para ele: olha, você quer aplicar o seu dinheiro? Você quer... Que tipo de aplicação você quer? Parece que você chega na igreja com vontade de ficar só com as mãos erguidas e cantar. Mas quando as coisas começam a você receber notícias assim desagradáveis, problema de família, problema de doença, problema financeiro, e não vou dizer que você perdeu a sua casa, perdeu o seu emprego, não. É quando não precisa nem tanto. Alguém diz: estou com meu sistema emocional muito abalado, então não consigo fazer nada. Mas Daniel disse: eu vou me manter íntegro. Aleluia. Eu vou me manter fiel ao meu Deus. Não vou me contaminar com nada disso. Eu vou me manter aqui assim. Só vou comer só chuchu e abobrinha, só legumes. Só vou ficar na água e na abobrinha, no chuchu, na cenourinha, e não quero nada dessas festas. Vou me manter orando de manhã, meio-dia e à tarde. É isso, irmãos. Hoje a sociedade tem os seus problemas diferenciados. Hoje a coisa muda de cara, mas o pecado é o mesmo. É você sendo sempre incentivado, porque o diabo, ele joga a isca para ver se você pega. E nessa isca tem sempre um atrativo para que você seja fisgado. Em toda aquela geração, apenas Noé podia ser considerado justo e íntegro. Por essa razão, Deus anuncia-lhe o dilúvio, instruindo a construir a arca da salvação. Como disse aos irmãos, Deus vai dar toda a instrução para Noé construir a arca. Essa arca, como disse aos irmãos, ela tinha uma dimensão impressionante, né? Ele precisava colocar dentro desta arca 7 casal de animais limpo e 1 casal de animal imundo, né? Às vezes eu fico pensando, porque esta arca, ela tinha, vamos dizer, 13,5 metros de altura, só que ela era dividida em 2 compartimentos, ela tinha 3 andares, né? Então sobrava ali aproximadamente 4 metros cada, mais ou menos 4 metros e pouquinho. Como é que uma girafa entrou ali?
com essa altura, né? A girafa, ela passa de 4 metros. Eu penso, irmãos, que existe assim muitos comentários a respeito desse assunto. Nós estamos trabalhando dentro dele nesse momento, mas eu penso que alguns animais entraram ali pequenos. Por exemplo, a girafa não é porque esses animais se posicionaram em frente à arca. É algo divino, porque quando a arca estava pronta, os animais se achegaram. Eles foram se chegando. Agora, Noé pregou 120 anos, dizendo que Deus ia mandar um dilúvio. Ou seja, ele pregava justiça. Justiça. E eles não aceitaram. Agora, de repente, os animais começam a se apresentar diante da arca. O povo estava vendo. O povo assistia tudo aquilo, porque os animais, nesta época aqui, segundo se conhece, eles não eram assim de uma selvageria tão forte como hoje. Depois do dilúvio, isso foi ganhando mais dimensão. Eles eram mais dóceis, os animais. Agora, 7 casal de animais limpos, 1 casal de animal imundo. Essa grande quantidade de animal se apresentando ali na frente da arca. Será que os homens começaram a pensar? Agora ele vai fazer um zoológico. Agora ele resolveu ajuntar esses animais todos e vai fazer um zoológico aqui. O que ele vai fazer com esses animais? Porque os animais chegaram e pararam. Agora precisava que esses animais fossem entrando dentro da arca, nos seus compartimentos, nos seus andares, e assim sucessivamente. Eu fico pensando que nem assim, irmãos, nenhum homem, ninguém chegou ali dizendo, eu acredito agora, porque esses animais estão se chegando. Ou seja, tudo estava demonstrando que ia acontecer alguma coisa. Porque não é possível um homem acreditar em algo em 120 anos, trabalhando em cima de um propósito, de uma meta, de um propósito, e não mudava. É que a quantidade de pecado, irmãos, era tão grande, e eles estavam assim tão inclinados a pecar, ficaram cegos. Eles não conseguiam ver outra coisa a não ser se esquecer de Deus e dizer que Deus não existia e que só aquilo que estava nos seus corações é que eles iam fazer. Isso é para nós, não. Isso é para velho caduco. Isso aí é para... Agora juntou todos os animais na frente da arca. Eu penso, irmão, que havia assim, uma grande zombaria. Os homens zombando de Noé, da sua família, escarnecendo, e eu acho que era uma gozação, uma gritaria, dizendo agora tem girafa, tem leão, tem porco, tem tudo quanto é tipo de bicho. Há tudo lá em frente à arca. Vamos ver. Eu penso que havia assim, um comentário muito forte a respeito dessa grande quantidade de animais que estavam agora diante da arca, se posicionado para entrar. O pecado cega. O homem no pecado fica cego e perde a razão. A razão. Senão, a França não estava com aquela situação lá. Perfeitamente. Perfeitamente. O pecado, irmãos, ele começa, por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um abismo mais profundo.
vai ganhando força e chega um momento que você não enxerga, você não consegue enxergar mais outra coisa a não ser pecar. E depois o pecado passa a não ser para você mais pecado. Normal. Algo muito natural você viver nessa dimensão quando você diz, não vejo mais nada errado. Assim vivia a sociedade. E vou dizer aos irmãos, hoje não é diferente, não. Hoje não é diferente. Há pessoas que ostentam um mundo de pecado e chega assim publicamente e diz como se não tivesse acontecendo, fazendo nada. Não tem que dar satisfação. O que eu fiz não é errado. E eu não preciso dar satisfação para mais ninguém. Muito menos para a igreja, para ninguém. E vive assim, irmãos. Vive desse jeito. Assim vivia esse povo, irmãos. Lembrando aos irmãos que na próxima quarta-feira, aqui na Câmara de Campinas, tem um projeto de lei que vai ser votado, que se chama Ideologia de Gênero, dizendo o seguinte, o menino que nasce com um órgão genital masculino não significa dizer que é homem. E a menina também não significa dizer que é mulher. Isso não caracteriza que é homem e que é mulher, só porque nasceu com um órgão genital masculino ou feminino. Isso vai ser votado na próxima quarta-feira, aqui na Câmara Municipal de Campinas. Penso aos irmãos, é a destruição, os homens aprovando leis para causar destruição da família e da raça humana. Diante dos nossos olhos. Se alguém fosse fazer uma viagem para um outro planeta e ficasse lá 5 anos, e ficasse longe das informações aqui da Terra, e voltasse, eu acho que ele tinha que ir passando as informações para ele gradativamente, porque poderia lhe dar um choque e ele morrer de forma súbita. Isso se ele tivesse a mente também voltada para as coisas, que é aquilo que é certo, né? Porque se ele saiu com a mente errada também, ele vai dizer, devia ter ficado aqui. Urias. Verdade. Mas é isso, irmãos, que nós estamos querendo enfatizar nesta manhã, que o que levou Deus a destruir os animais, os homens, ou seja, o universo foi sacudido. Alguém diz que o dilúvio foi só... Não, irmão, a Bíblia é muito clara. Foi sobre toda a terra. O monte mais alto ficou ainda as águas, sobressaiu sobre ele 15 côvados. Deus não tem nenhuma dificuldade de inundar a terra com água. Porque esse negócio de chover 50 milímetros, isso aí não existiu nesse dia, não. Ele só fundou os mares, maremoto, abismo. Tanto esguichava a água para cima, como caía de cima para baixo. Não tinha um sistema meteorológico que podia medir em milímetro. Não sabe o que é medição em milímetro, né? Quanto que chove em média numa cidade em milímetro é quanto a profundidade de água que caiu em milímetro dentro de uma cidade, de um bairro, em altura. Agora, 40 dias chovendo, irmãos, conseguiu inundar tudo? É muita água. É muita água. Porque se chover 40 dias aqui, não vai fazer isso.
Não vai acontecer isso. Essa inundação de subir a água para os montes mais altos. Isso significa dizer que houve abriu-se as comportas, que vinha água não só de chuvas, mas vinha de todo lado. A água. O anúncio do dilúvio, já decidido a destruir a terra, o Senhor acha graça em Noé. O patriarca soube como preservar moral e espiritualmente a esposa e os filhos. No entanto, pelo que inferimos o texto sagrado, nada pôde fazer aos seus irmãos e sobrinhos. Meu Deus, irmãos! Pois esses também haviam se deixado corromper pelo exemplo de Lameque. Pensa bem, irmãos. A família de Noé foram 4 casais. 4 casais entraram na arca. Noé e a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então, 4 casais. Agora, a família contempla só isso? Não. Netos, sobrinhos, tias, tios. Agora, irmãos, imagine só Noé sabendo lá dentro da arca que os seus parentes, eu penso que, vamos aqui fazer uma conjectura, né, irmão? Noé, põe pelo menos o seu netinho. Noé, o seu sobrinho. A água já destruiu muito. E a barca começando a flutuar e a água descendo. E alguém, quem sabe, acompanhando a arca, vendo um meio de tentar se salvar. Porque a água ela vai descendo durante 40 dias, irmãos. Ela vai de uma forma gradativa subindo. Isso significa dizer que as pessoas iam tentando arrumar um meio de escapar. Isso é terrível. Isso é terrível. Quando você vai tentando por horas, tentando se escapar, isso é terrível. Eu digo isso aos irmãos porque eu já passei por isso. Já tentei escapar com vida no mar. É algo que, de repente, você não consegue mais nem pensar. É algo terrível, porque você sabe que a qualquer momento você vai morrer. Fala. Porque você está em desespero, em pavor. E Noé não tinha chave. Não foi Noé que fechou a arca. Quem fechou a arca foi Deus. Depois que os animais entraram e que Noé entrou, seus filhos entraram, Deus fechou a porta. Eu vou dizer aos irmãos, depois que Deus fechou a porta, a arca ficou parada ali ainda, sem cair uma gota, 7 dias. Quem sabe Sem disse, pai, cadê a chuva? Cadê o dilúvio? Já é o 3º dia. Espera, filho. Espera. Tenha paciência que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Ninguém sai. A porta está fechada. É só esperar. Eu tinha avisado. Pedro fala no capítulo 3, e versículo 20. Fala, como foi? E Jesus também fala, como foi? Irmãos, a porta da salvação, da graça, ela vai fechar. A porta da graça vai se fechar. Momento para você ser noiva de Cristo e ser salva é agora. Depois você vai migrar. Bateram. Eu vou ficar para o milênio. Eu vou ficar para a grande tribulação.
Vai. Vai. Não queira saber, porque Jesus disse que tudo isso que aconteceu, até então, ele chamou de princípio das dores. Jesus vai chamar esse momento de grande tribulação. E aquilo que o pastor Paulo mencionou aqui, que as pessoas vão chegar ao ponto de dizer, monte, caia sobre mim. Porque se uma pessoa que está doente vende o carro, vende ou não vende? Vende uma casa. O médico fala, olha, se você se apoderar disso, a gente consegue fazer te enviar para os Estados Unidos, para a Europa, porque lá existe um tratamento, mas vai ficar em tantos milhões. Você fala, mas aquela fazenda vale quanto? Dá para pagar? Vende a fazenda. Ou se você está no leito ali, o médico, o cirurgião, o cardiologista diz, olha, se você me der tantos mil, eu faço essa cirurgia. É de alto risco. Vende. Vamos salvar o papai, vamos salvar o vovô. Vamos dar vida a ele. Agora, o homem chegar debaixo do monte e dizer, monte, caia sobre mim, é porque a coisa, irmãos, não está fácil. O pânico, o desespero está por todo lado. A única coisa que eu vou pensar é em morrer. Porque Jesus disse que nunca houve na terra. E olha que já houve coisas aqui de atrocidade, carnificina, que sem precedente. E que os judeus digam. Porque os judeus já passaram por peneira aqui nessa terra. E que Jesus disse que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não fosse derribada. E Jesus disse, ai das grávidas. Aquelas que estiverem amamentando. Orai para que isso não aconteça no inverno e nem no sábado. Por causa da lei, eles tinham dificuldade de correr certo tempo, quantidade, e carregaram de tantas normas, que eles não iam conseguir fugir. Ia ser uma presa fácil. Mas Jesus disse, tudo isso ainda é só o começo. Eu estou dizendo isso aos irmãos porque está se ouvindo muito por aí dizendo assim, não, vamos ficar para a grande tribulação, que a gente se ajeita por lá e depois nós vamos para o milênio. Meu irmão, não pense assim. Jesus fez tudo por você, ofereceu a graça para você ser salvo. O que você precisa é se afastar do pecado, se afastar da iniquidade e servir ao Senhor Jesus por amor. Vamos caminhar aqui, irmãos, um juízo que parecia improvável. Se considerarmos Gênesis capítulo 2 e 5, concluiremos que naquele tempo a terra não era regada por chuva, como nos dias de hoje. Portanto, como acreditar no dilúvio se nem chuva havia? Dessa forma, os cientistas da época devem ter questionado sarcasticamente a Noé. Nossa geração assim reage quanto à vinda de Cristo. O que parece improvável, porém, está prestes a acontecer. Jesus está às portas. A Bíblia diz que pela fé Noé é divinamente avisado. Ele creu. Ou seja, ele foi realizar uma obra pela fé. Não chovia. Ele nunca tinha visto essa água caindo dessa forma. Construir um barco durante 120 anos num lugar seco. Em tudo ele creu. Vou dizer aos irmãos, hoje pouco se prega a respeito da volta de Jesus. Muito pouco se prega. E vou dizer aos irmãos com muita propriedade, há muitos crentes que não querem ouvir sobre esse assunto. É uma verdade. Esse assunto não interessa. O que está interessando a muitos é como vou fazer para ganhar
prosperidade financeira, aqueles que já estão bem próximos, já está consolidado, como faço para conseguir poder, fama, estar em evidência, ganhar um espaço na mídia? Mas volta de Jesus? Não. Esse assunto não interessa. Esse assunto não agrada os meus ouvidos. E há muitos que nem acreditam nisso, irmão. Não acredita em negócio de arrebatamento. Já não tem mais fé para isso, que Jesus vai voltar e arrebatar o seu povo. Nem esperam mais isso. Ele está procurando, diz, eu vou procurar uma igreja que me ofereça uma prosperidade, que cubra os meus pecados, que eu possa viver de uma largueza. Eu não vou estar pensando em volta de Jesus. Não, por quê? E vou dizer, Jesus é muito bom. Deus é amor. Deus é benigno. E que Deus, acho que vai perdoar as pessoas. Deus é muito bom. Aqui está o juízo de Deus. Deus, irmãos, é amor. Deus, não esqueça, Deus também é justiça. Deus é amor. Ele é longânimo. Ele é benigno. Ele tolerou quase 1 milhão de anos para dar cabo da raça humana. E a Bíblia diz que Noé pregou a justiça. Só que quando Jesus morreu, nesse intervalo dele se ressurreto, aonde ele foi? Aonde Jesus foi? Ele foi lá no Hades, no inferno, porque Hades é uma palavra grega, né? Grega, Sheol, a hebraica, é isso? E inferno é a palavra em português. São a mesma palavra, né? Está aqui os pastores. Latim. Inferno veio do latim, né? Derivou do latim, veio para o português, que são lugares inferiores. Por isso que a palavra é inferno. Agora, Jesus foi, vamos usar no português, no inferno, fazer o quê? Ele foi pregar uma mensagem redentiva para os antediluvianos? Não. Não. Vamos falar aqui pela internet. Não foi uma mensagem redentiva. Foi uma mensagem vingativa. Ali Jesus foi dizer a ele o juízo que lhe esperava lá no futuro. Ele disse, lembra de Noé? Que pregou a justiça? Eu estou aqui para dizer a vocês, o que lhe espera é o juízo final. Isso aí interessa muito as pessoas que acham que existe solução depois da morte. Se apegam, Jesus foi pregar para os antediluvianos, dar a ele uma condição de salvação. Irmãos, o que nós precisamos é se apegar com a genuína palavra de Deus. Não existe salvação depois da morte. Da morte segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado 2 caminhos. A morte, que significa separação total de Deus. E vida com Deus. 2 caminhos, estreito e o caminho largo. Irmãos, essa aqui é uma lição. Nós temos aqui um assunto muito importante também,
que eu até acabei de passando, Deus anunciou o dilúvio, e a Bíblia diz que arrependeu Deus de ter feito o homem, né? Deus se arrepende? Tiago fala que Deus não muda e não tem sombra de variação. Malaquias também fala que Deus não muda. E aqui diz que arrependeu Deus de ter feito o homem. Eu acabei passando. Né? Irmãos, na verdade, isso aqui é uma linguagem humana. Uma linguagem humana. Antropopatia. É uma linguagem humana se referindo para como eu possa entender. Mas Deus não muda. Na verdade, Deus aplicou aqui aquilo que é natural dele. Ele aplicou o quê? A destruição, porque diz, se fizeres o bem, terás o bem. Se fizeres o mal, terás o mal. Não significa dizer que Deus mudou. Deus não muda. É eternidade. Então, essa linguagem aqui, só para os irmãos entenderem, Deus se arrependeu, Deus se surpreendeu, se arrependeu, agora Deus aprovou um plano B. Porque o arrepender-se, no sentido humano, significa dizer assim, eu estou arrependido de ter feito alguma coisa. Isso o homem faz, retroagir, retroceder. Eu estou... Cadê a câmera? Eu estou... me arrependi. Eu vou por aqui. Isso é se arrepender. Mudar de posição, de direção. Estou arrependido. Deus não. Um exemplo. Aqui Deus. Deus no centro. A lição está na minha esquerda. Sim? E para você na direita, não é isso? Vou mudar agora. O microfone mudou? Não? O que mudou? A lição. Isso aqui é o homem. Mas Deus não muda. Entenderam? Amém? O microfone não mudou, é Deus. Exemplificando, é Deus. O que muda é o homem. Deus está sempre na mesma reta, na mesma linha. Ele é imutável, irmãos. Aleluia. Ele não muda. Desde que ele plantou o homem no jardim do Éden e desde a fundação dos séculos, Deus é o mesmo, ele não muda. Para ele não existe sombra de variação. Não existe sombra de variação. O que eu vejo aqui, Deus, assim pensando, trazendo aos irmãos aqui, é assim, o carinho de Deus, né, irmão? Em todo o tempo, na criação, no sexto dia, Deus dizendo a Adão, vem para o paraíso, deu Eva, e cercando ele com tudo, e trazendo tantas coisas belas, deu a adjutora, e vai cercando, e vai fazendo. E o homem, irmãos, se distanciando de Deus, procurando o pecado, procurando a maldade, se distanciando de Deus, e Deus chega a dizer, eu vou aplicar uma sentença. É a linguagem nossa dizendo, arrependo de ter feito o homem. A gente, como humano, o pastor Paulo já vai dizer, só quero concluir, é que às vezes você faz um trabalho e depois alguém vai ali. Quem já fez casinha na areia, no mar? Quem já fez? Já fez? Você faz aquelas casinhas na areia, faz aqueles buracos, e faz tanta coisa, e de repente, Fátima, fala, a água não vai chegar aqui não. Estou bem aqui em cima. Aí não sei se é a hora que a lua cruza com a terra e o sol e a água destrói tudo. Nossa, me dá uma tristeza, não dá uma tristeza? Porque demorou tanto tempo para construir tudo aquele negócio bonito. Eu penso, Deus olhando para a sua criação e dizendo, eu vou precisar aplicar o remédio. Vou precisar cortar a perna para salvar o corpo. É isso que o médico faz. Deus disse, vou precisar sangrar para salvar a raça humana e o meu projeto. De Deus mudar ou não mudar,
a gente pode dizer que Deus não precisa mudar porque Ele é perfeito. Agora, nós que temos que mudar. Agora, Ele sabe adotar a didática do crescimento. Sabe. A, E, I, O, U, depois B, C, D, depois 2 e 2 são 4, tanto menos tanto, tanto vezes tanto, dividir, e vai por aí para crescimento. Então, agora Ele foi trabalhando conosco para nos levar a um crescimento para que nós atinjamos a imagem de varão perfeito, que é Jesus, chegando, nos aproximando do Filho, que é o próprio Deus. Amém. Eu só dizer uma coisa para o senhor. E eu estou aqui pensando, raciocinando, o Espírito de Deus falando comigo. Aquela época, Noé pegou 120 anos para o povo se arrepender. E o povo não se arrependeu. E Jesus está dando toda a possibilidade do povo se arrepender, mostrando de toda maneira que cada coisa que acontece é Jesus mostrando que a minha vida está própria para se arrepender. Que nem agora mesmo, aquele negócio que aconteceu lá em Minas, eu estava vendo a reportagem e que o povo está só falando em dinheiro, só em dinheiro e casa, que até a irmã da nossa igreja só faz em dinheiro e casa, e muito dinheiro, que é muito dinheiro mesmo e coisa. E eu ainda fico pensando, Jesus, mas ninguém veio uma vez falando na tua palavra, na salvação. E lá teve um senhor lá que disse que Deus do pão cola, que cola pegou dinheiro de todo mundo, roubou dinheiro de todo mundo. Desde aquela época, ele nunca mais pôs dinheiro no banco. Juntava o dinheiro em casa e tinha muito dinheiro. Tudo que ele vendia, guardava em casa. A chuva veio na matada, se enterrou tudo, que ele não pegou nem o documento, nem o dinheiro. Aí eu pensei assim, Jesus, o que é que vale a pena esse povo ficar rico, a riqueza aqui da terra? Não vale a pena mais nós pensar na nossa salvação, porque se nós morrer sobreenterrados, que nem muito está sobreenterrado lá ainda, que eles não conseguiram debaixo da lama, porque Deus não avisa que ele vai voltar, que ele está chegando, que cada coisa que acontece, nós temos que ter na nossa mente é isso. E se é a vinda de Jesus, eu vou despertar. Que Jesus já veio, levou aquele lá, eu vou despertar agora para não acontecer comigo. Então, nós temos que estar preparados para cada coisa que acontece. E pega de surpresa, agora começou ele não escapou com a vida dele, falou assim, tudo que eu juntei desde o tempo cola, perdi tudo, não peguei nem um centavo agora para você nada, casa, com vendi coisa. Aí eu falei assim, o que adiantou a riqueza? A riqueza não vai levar para o céu. Nós temos que se despertar para a vinda de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero, assim, rapidamente aqui, concluir, irmãos, esta lição, né? A fim de escapar ao dilúvio, o patriarca foi orientado a construir um grande navio. Obediente, ele levou o projeto adiante. A planta da arca. A salvação é pela fé. Mas a fé salvadora conduz-nos às boas obras. Por isso, Noé, movido por uma forte convicção quanto à iminência do juízo divino, pôs-se a construir o grande barco. A planta da arca, mesmo que bastante simples, era eficaz. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, 50 côvados de largura e 30 côvados da sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Falharás andares baixos, segundo e terceiro. O texto sagrado nos mostra que a arca era um enorme barco, sem leme. A finalidade da arca não era navegar, mas flutuar durante a grande inundação. O patriarca cumpriu a vontade divina em suas promessas. Repousou. Depois é o nosso piloto. Deus é o nosso piloto. Não se aflija, Deus está no comando. Amém? Não se aflija, Deus está no comando. Amém? Não se aflija, Deus está no comando de todas as coisas. Aqui nós temos a informação de suma importância. Essa madeira, irmãos, gofer, eu fui procurar essa madeira, porque um projeto assim, desta envergadura, mesmo que seja um barco simples, que não tinha assim esse aparato que nós temos hoje. Eu nunca viajei num transatlântico, mas quem já viajou num transatlântico aqui? A Fátima já viajou? O transatlântico, irmãos, é hoje
É algo impressionante, né? Você tem ali todo um aparato de... Você tem cozinha, você tem restaurante, você tem dormitórios, você tem cinema, você tem lugar, piscina, você tem tudo o que você precisa dentro de uma cidade. Você está dentro do transatlântico. Você tem internet, você tem tudo. O que não precisa, o que não deve. Tem. O que tem numa cidade? O que tem numa cidade tem dentro de um transatlântico. Essa é a realidade. Não falta nada. Pelo contrário, tem mais coisas ainda que às vezes você não consegue enxergar e está ali pertinho. Mas este aqui, irmãos, não. Este aqui era um barco simples, que tinha 137 metros de comprimento, 24 metros aproximadamente de largura e 13,5 metros de altura. Era uma caixa de 3 andares. Muito simples. Mas, irmãos, eu disse aqui numa aula passada que se Deus chegasse para você e disse assim, constrói um barco desse, hoje, o que você faria? O que você faria? Eu preciso colocar 7 casais de animais limpos e 1 casal de animal sujo dentro desse barco. Lhe pergunto, você ia tremer. Porque, irmãos, a quantidade de água, a inundação, o temporal, a chuva torrencial que caía, para suportar tudo isso, pastor Euclides, não era uma embarcação simples que ia suportar. Tinha que ser um negócio muito bem feito. E é por isso que demorou 120 anos. Quantos anos o senhor tem? Só estava na metade. O carinho e o capricho que Noé e seus filhos iam conduzindo essa construção. E tecnologia para tal. E serrote para cortar madeira. Porque essa madeira é uma madeira muito flexível, que suporta, não é uma madeira rígida. Até a madeira foi dada por Deus. O sistema de você fazer a calefatação para deixar o sistema impermeável de água. Tudo tinha que ser no detalhe. Os andares, as ligações estrutural desse barco para suportar peso. Noé, ele recebeu a informação da metragem e como fazer sistema de betumar. Deus deu as informações. Mas, irmãos, eu penso que Deus ia vendo aquela família se dedicando a cada dia. Lembrar o seguinte, que a finalidade da arca é só salvação, não é entretenimento. A arca não é entretenimento. Não. A arca não é o lazer. A arca é só para a salvação. Jesus é só para a salvação do homem. Agora, essa construção, ela ganha essa dimensão estrutural. E eu penso aqui, irmãos, que Deus dá para os seus filhos. Deus dá para o seu povo. Deus, quando Ele pede algo, Ele dá a capacidade. Ele lhe dá a autoridade. Se Deus não lhe pediu algo, é porque não está associado ainda a esta capacidade e essa autoridade. Mas para Noé, quando chega o pedido, chega também as informações, a capacidade para você realizar uma obra. Quando você recebe algo de Deus, depois você olha assim para trás e diz, Deus, como é que eu pude fazer tudo isso? Ele mesmo cuida. Cuida. Exatamente, você não precisa ficar assustado. Mas como eu consegui desempenhar esse trabalho?
Como eu cheguei nesse ponto? Como foi possível? Às vezes assim, né, a gente se fala, às vezes eu vou assistir as cultos que as mensagens, às vezes, não, eu assisti muito lá nos Estados Unidos porque tinha tempo de sobra. Então, essa aqui, até riscando, essa que eu já assisti, às vezes assistia 2 vezes, ficava olhando, e eu não sou assim muito de ficar, de dizer, arrepiado porque Deus está aqui. Não é assim? A gente fala, estou sentindo algo, estou arrepiado. Eu não sou muito disso, porque a gente se arrepia de medo, né? Tantas coisas. Mas não podemos também dizer que arrepia, a presença de Deus traz algo que o nosso corpo estremece. Não podemos também não dizer assim, né? Que nós somos pó. E quando a presença de Deus chega, a gente cai. Quem é melhor que João, que viu, impactou e caiu como morto? Não é assim? Então não podemos ser de um outro lado extremo e também dizer do outro que também não é. Mas tem gente que por qualquer coisinha fala, olha, que eu estou arrepiado. Olha, Deus. Bom, o que eu estava dizendo? Ouvindo a mensagem, eu falava, meu Deus, por que eu estou dizendo estas palavras? De onde veio essas palavras, essa hora? Onde veio isso? É porque Deus, irmãos, lembre-se disso. Quando você estiver ouvindo uma palavra, não pense que essa palavra, às vezes Deus está dando essa palavra para você. Essa palavra está vindo exclusivamente para você. E quem está falando é só o alto-falante. É Deus falando. Só o instrumento. Quem está gerando não é Ele. É dele, para Ele. Irmãos, nós não somos só o vaso. Então, quando eu olho para essas palavras, Deus dizendo a Moisés, Noé, faça essa arca, porque se Deus me dissesse, Marcos, faça uma arca para colocar esses animais dentro dessa arca, eu ia tremer, irmão. Se alguém dissesse assim, Deus não. Se Deus me dissesse, Senhor Deus, eu vou fazer, porque o Senhor está me pedindo. Mas se alguém me dissesse assim, Marcos, faça uma arca nessa dimensão, porque eu vou colocar os animais, eu disse, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer essa arca? Que estrutura eu não tenho. Mas, irmãos, esta arca foi perfeita. Foi feita pela fé. E quando nós caímos dentro desta arca, que é Jesus, existe em nós a segurança. A arca é Jesus, irmãos. Não existe problema nesta arca. Você pode embarcar nesta arca, que nesta arca existe segurança. Esta arca é Jesus. E você só será salvo se você estiver dentro desta arca. Deus preparou esta arca para a humanidade. E Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não pode rejeitar essa arca. É o lugar mais seguro da humanidade. Não existe um lugar mais seguro. Eu conheço um país seguro na Europa, que me dá toda a segurança, me dá toda a tranquilidade. Eu vou lhe dizer, é frágil. O Titanic podia dar tudo. Pensar. Nem Deus afunda. Esse navio é inquebrável. Vou lhe dizer, tudo pode quebrar, mas Deus não quebra. Deus não quebra. Ele é a solução para a humanidade. Agora, irmãos, eu preciso lhe dizer, se você se tornar esse patriarca da sua casa, a sua família pode ser salva. Porque Deus honrou Noé. Aleluia! Deus honrou Noé. E por Noé ser justo, Deus salvou a sua família. Eu quero transportar isso para os dias de hoje.
Você pode ser essa peça principal na sua casa. Por você ser fiel a Deus, Deus pode salvar a sua família. Por você ser fiel a Deus, Deus pode salvar a sua empresa. Por você ser fiel a Deus, lá onde você está trabalhando, Deus pode salvar aquela empresa por sua causa. A Bíblia diz, irmãos, não são minhas palavras, são palavras registradas no livro sagrado, que Deus abençoou Faraó por amor a José. Aquele reino prosperou. Tudo crescia lá no Egito. E foi uma época de grande crescimento. Sabe por quê? Por causa de um homem chamado José. Não pense que a sua justiça, que o teu trabalho é em vão. Não pense assim. Foi por Noé ser justo que Deus salvou a família dele inteira. Faça a diferença no século 21. Faça a diferença. É possível você ser um Daniel, um Jó, um Noé. É possível. É possível você salvar a sua família. Porque se você salvar a sua família e cada um fazer a sua parte, irmãos, haverá estabilidade, crescimento. Tudo que o diabo quer é destruir a família. Que nós possamos nesta manhã, irmãos, mergulhar neste assunto e entender que o que o diabo quer fazer é destruir a raça humana através da família. O que é a Babilônia hoje? Que é o Iraque. O que é o Iraque hoje? Terra sem dono. O que é o Egito? Não o Egito do tempo do José, que aceitou as profecias de José, obedeceu a Deus e foi bem sucedido. Mas o que virou o Egito do Abdel Nasser, Gamal Nasser, na guerra dos 7 dias? Vamos pensar o que é Rússia. O que foi a Rússia desse começo do século passado? Né? O bloco soviético. O que é hoje? O que é do século passado, o século atrasado, a França, né, que rejeitou. Então nós estamos vendo que esse povo que rejeita a Deus, só resta para eles ruir, só resta afundar. Afundar. Agora, posso ler um texto Sim, bíblico pastor. aqui? Eu leio, já li isso aqui tantas vezes, apareceu uma palavra aqui do negócio do Noé. Sim. Bom, começa assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Agora vem, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Mas não se via as coisas. Ele temeu de quê? Então, por quê? Ele temeu. Esse temor é a Deus, não é medo. Ele temeu. E para a salvação. Está vendo lá que eu vi o temor primeiro lá? Então ele preparou a arca para a salvação da sua família. E aí o mundo foi condenado. E ele foi feito herdeiro da justiça porque creu. Segundo a fé. Né? É que o materialismo ele vai ganhando espaço à medida que o pecado vai se aprofundando, né? As pessoas se vendem por qualquer coisa. Se vendem. E o pecado vai ganhando espaço na vida das pessoas, e aí a pessoa vai ficando distante de Deus e vai se tornando uma pessoa materialista, vai julgando as coisas espirituais e jogando no material. Esse é o maior perigo, irmãos, da teologia. É quando o homem se torna material em tudo. Ele pega o espiritual e passa para o material.
A Bíblia diz que Noé creu, ele temeu e foi divinamente avisado. E disse, não, eu vou salvar a minha família. Eu vou salvar a minha família. Você precisa saber o que os teus filhos estão assistindo na internet. Você precisa saber o que o seu filho está vendo no celular. Isso é gravíssimo. Você dá um computador para o seu filho e você não sabe o que ele está assistindo. Você precisa acompanhar o seu filho na escola. Esse dia uma irmã me aproximou e disse assim, pastor Marcos, ela disse com lágrimas nos olhos, o meu filho com 11 anos de idade, fui chamado na escola e a diretora me disse algo que eu estou com o cabelo arrepiado até agora. 11 anos de idade. 11 anos de idade. Estou dizendo aos irmãos, 11 anos de idade. Fui professor uma época, encontrei algumas mocinhas que eram crentes. Depois de 2 meses, via na escola, mas não via na sala de aula. Depois, no segundo semestre, tivemos uma reunião de pais e mestres. Os pais chegaram e disseram, professor, quero ver a nota da minha filha. Eu disse, as notas. Eu falei, a nota da sua filha? Ela tem nota do primeiro bimestre só, depois não teve mais nota. Como? Ela sai todo dia de casa para vir para a escola? Eu falei assim, lamento, mas aqui ela não entra. Ele olhou para a esposa e disse, vou acabar com ela na madeira hoje. Eu disse, agora o senhor precisa ter controle para salvar o que resta. Irmãos, nós precisamos estar acordados. Não adianta você ficar aliviando a situação. Não pense que o diabo está dormindo. Não pense que as coisas vai resolver automaticamente sem você tomar uma ação. Não pense assim. Deus cuida. O Espírito Santo cuida. E se a responsabilidade é sua, Deus atribuiu essa responsabilidade a você, como pai, como mãe, você tem que exercer essa responsabilidade. Porque Deus vai cobrar. E se você não fizer, o mundo faz do jeito dele. Meu Deus, irmãos, isso é muito sério. Noé trabalhou 120 anos e disse, vou salvar a minha família. Vou salvar os meus filhos. Vou colocá-los dentro da arca. Vou protegê-lo. E hoje, quem que é a nossa arca? Dissemos aqui, quem que é a nossa arca? Você precisa colocar os seus filhos dentro da arca. De que forma? Ensinando, orientando. Não desligue das suas responsabilidades pelas atribuições que a Bíblia lhe dá esse legado de você fazer. Não pense, não faça assim. Até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. Em Vitória, no Espírito Santo, na Ilha do Príncipe, quem conhece Vitória, na Ilha do Príncipe, eu ouvi há 51 anos atrás um seminarista dizendo o seguinte na rodinha de jovens, uma meia dúzia de jovens. Para que casar? A gente mora junto, dorme, gostou, está dando certo, aí a gente casa. 51 anos atrás. Só que ele estava num seminário que de tão ruim, fechou. O centenário presbiteriano, centenário de Vitória. Estou falando, quem quiser escutar pela internet, sabe que isso é verdade. É o meu tempo de jovem. Então, a gente dorme junto, mora junto, gostou, está dando certo, então oficializa. Se não quiser oficializar também, não precisa. Não é isso que o mundo prega. É o que o mundo prega. Então, até dentro da igreja, a gente tem que saber, porque a casa de Deus é a casa da cura.
É a casa de aprender as coisas boas. Mas tem pessoas que vêm carregadas de costumes, de jeito de ser, e que ela, se deixar, ela implanta os costumes lá de fora. A teologia, os seminários, ninguém se iluda com os seminários. Quando eu vim para aqui, em 68, o meu tutor me avisou, você está indo para o seminário presbiteriano de Campinas? Não se iluda, porque foram mandados 25 embora. Lá tem de tudo e alguma coisa a mais. E eu vi com os meus olhos. 68, 69, 70, 71 e 72. E eu diria, sem medo de errar, que eles mandaram 25, talvez devessem ter mandado 50. Talvez devessem ter mandado mais de 50. Por quê? Depois que mandaram 25, que eles acharam inconveniente, ainda tinha muita gente que ficou inconveniente. Inconveniente à fé, aos bons costumes, à doutrina bíblica. É. Olha, irmãos, virgindade hoje, por aí, isso aí é coisa coisa da antiguidade. Coisa da antiguidade. Isso aí não existe mais. Isso na igreja, esse tipo de informação na igreja não é verdade. Isso não pode. Isso não pode. Isso tem que ficar muito claro para os nossos jovens. Isso não pode. Isso não é de Deus. Essa vida de libertinagem que existe aí fora, na igreja do Senhor, isso não pode. Se tiver, está errado. Como é que você quer viver dentro da igreja errado? Se escondendo. Você esconde do homem, mas você não esconde de Deus. Uma irmã me procurou esse tempo atrás, não é aqui da nossa igreja, de ontem, não. Ela falou assim para mim assim, pastor, eu sou uma pessoa da vida tudo torta. Eu sou tudo torta. Eu fui perguntar lá para o meu pastor, não sei se é pastor, o que é. Eu disse, eu estou vivendo desse jeito, eu posso tomar ceia? Ele disse, toma. A ceia não é minha. Olha, irmãos, nós precisamos saber, nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. Nós precisamos saber que aonde você vai, você precisa saber onde você põe o seu pé, quem que você está ouvindo, se essa pessoa está interessada no quê, o que ele quer. Ele quer sua lã, ele quer o couro. Às vezes nem a lã está servindo mais, agora ele quer o couro. E o couro também, ele precisa da mais da carne. E tem uns que estão indo até no osso. Preciso concluir. Antes que você conclua, me permita dizer uma coisa. Eu não sou antiquado, mas eu caminho todos os dias e onde eu ando ali para caminhar, eu tenho que me desviar das pessoas, das meninas do colégio. Porque ele vem cego em cima de você com aquele celular, não te enxerga. Tá? Agora, a tecnologia, ela está prejudicando mais do que beneficiando. Tudo é moderno, só tem uma coisa. Por que prejudica mais? Porque ela está entrando no campo espiritual e não há prejuízo maior do que aquele que está no campo espiritual. O mundo jaz no maligno. E as pessoas estão sendo vencidas, porque o diabo está com a tecnologia na mão dele e as pessoas estão sendo levadas. O povo, hoje eu tenho 14 netos. Uma parte deles sempre estão em casa, na minha casa. Durante a semana até eu fico com alguns lá por causa da minha filha. Ele chega na minha casa, ele vai lá no meu quarto, eu chego lá, dou uma bronca nele. Se deixar, ele fica até meia-noite olhando para aquela, deixa eu dizer, aquela tranqueira. Então precisa ter cuidado, porque as pessoas estão gastando todo o tempo com isso, e o joelho, meu irmão, está fininho, não tem calo. Não existe diálogo dentro das famílias. O pai se tranca num quarto. Às vezes o casal vai fazer uma viagem de 100 km, 200 km, não troca uma palavra. O que você está fazendo? Estou atualizando meu Facebook. Fala alguma coisa? Estou atualizando meu Facebook.
aproveitar agora. Troca uma palavra. Nada. Um se tranca no quarto, estou atualizando minhas mensagens, e o outro atualizando, o outro se atualizando. É o mundo, é uma família concentrada dentro de 4 paredes, mas distante a ano-luz um dos outros. As crianças não sabem mais brincar, irmãos. Eu sou daquela época que eu fazia um pocinho. Fez? Quem fez pocinho aqui no fundo do quintal? Fez? Sandra fez. Fazia. E lá eu jogava água. E fazia um negocinho assim e vinha um baldinho. Tudo construído artesanal. Fazia os meus próprios carrinhos. De aquele negócio de colocar linha, como é que chama? Aquele carretel. Fazia meu tratorzinho com elástico. Fazia também minha carretilha. E hoje, irmãos, a ciência acaba comprovando que as crianças que assim brincaram, que assim se interagiram com os amigos, o fator humano, juntos, brincando, pai brincando com o filho, a mãe brincando com a filha, essa interação, essa harmonia, traz para a criança uma capacidade intelectual diferenciada das crianças de hoje, que aplicam a tecnologia. Por que está existindo essa defasagem, essa opressão, que vai fechando, restringindo a capacidade de alegria? Isso libera algo quimicamente na vida da criança, nessa faixa etária, que depois é irrecuperável. Vazio. As crianças ficam brincando de atirar, despertando algo que era nocivo para a faixa etária, altamente destrutivo. Pega o seu filho e comece logo cedo a fazer um tratamento, os brinquedos, e diga a ele que você o ama. Começa a trabalhar os seus filhos, seus netos. Quantas vezes você diz para o seu filho que você o ama? E abrace ele, tenta envolver com ele alguma coisa em termos de família. Põe uma regra de quanto tempo ele vai usar o celular no dia. E vai tentando uma forma, se ele usa 20 horas, abaixa para 15. Depois abaixa para 10, para não dar aquele choque. E vai baixando, e vai trazendo um ambiente familiar novamente. É tudo que o diabo quer. É que você não coloque o seu filho dentro da arca. Tudo que ele quer, que o seu filho fique fora da arca. Que Deus nos guarde, né, irmãos? Já avançamos bastante, mas... Sim, pastor Euclides. Então, pastor Marco, o que eu estou vendo que nessa modalidade de hoje, isso faz parte já de uma grande sociedade, da nossa sociedade, e não é muito diferente também dentro das igrejas, que muitos pais modernos, eles não querem ter trabalho com os filhos. Não querem ter trabalho com os filhos. Certo? Então, filhinho vai crescendo, até alguns a gente chega a ouvir dizer que o filho é trabalho, então não quer ter trabalho com o filho. Tá? Então, não vai à escola, como o senhor estava dizendo, não vai à escola para ver como é que os filhos estão nota, como é que eles estão, seus materiais no caderno, sabe? Não quer saber nada disso, tá? E não sabe, na verdade, diária, a vida do filho, ele não acompanha, porque ele acha que o filho é peso para ele, ou para ela, sabe? Então, por isso que nós estamos vendo aí, a cada dia, uma sociedade que está mergulhada em tanta coisa ruim. Certo? E isso não é diferente também dentro das igrejas. Então, é preciso que esse conselho que está falando aí é importante, é preciso que os pais se despertem, porque muitos têm uma mentalidade de dizer assim, olha,
Salvação acho que é só para os grandes, eu acho que pequeno não tem problema, sabe? Então a gente tem que cuidar de mim. Então não liga para o filho que ele tem uma alma, que ele tem uma vida, que ele tem que entregar a sua vida para Deus, que ele tem que já começar de pequeno a se estruturar na casa de Deus, né? Então o pai e a mãe é responsável pela salvação. A salvação dos filhos não é o pastor que é responsável por ela, é os pais que são responsáveis pela criação espiritual dos filhos. E tem muitos que jogam essa responsabilidade nos pastores das igrejas. Então, isso é uma falta de coerência. O que acontece? Traz muitos problemas que depois querem que as igrejas resolvam, que os pastores resolvam. Por quê? Casais que, no meu ver, não estão preparados para um casamento, ou então casaram sem querer pensar aquilo, apenas para preencher alguns requisitos, mas não sabe, na verdade, o que é uma família. Isso aí, pastor, tem trazido muitos problemas para muitas famílias. Eu me lembro, só para terminar, eu me lembro que meus filhos na escola, eu sempre queria saber como é que estavam eles na escola. Eu penso que eles não deram também problema na escola, deram também trabalhos na escola, né? Então eu tenho até um hoje, que é o mais velho, era muito inteligente, mas me deu muito problema de escola, tá? Então o que eu fazia? Eu ia revisar caderno. Esse professor não veio, aquele ali também faltou e tal. Então eu falei, então eu vou te dar matéria em casa. Eu dava matéria em casa, certo? E tu fazia matéria em casa. Você vai escrever tanto desse livro aqui. Você vai fazer tanto dessa matéria aqui. Seja matemática, seja de geografia, seja de que for. Você vai fazer isso daqui. Enquanto você não fizer isso, você não vai sair, não tem liberdade. Então, com isso, passou a se corrigir uma história na escola. Mas criança é muito esperta. Então, os pais precisam olhar isto. Quando pensa que não, eu recebi um recado do professor, da professora, e fica assustado. Mas por quê? Já de cedo, os pais não estão olhando para isso. E a responsabilidade, Deus coloca a responsabilidade nos pais, em relação à criação deles, em toda a esfera, sabe? Deus abençoe, pastor. Amém. E nós vamos encerrar por aqui. Nós tínhamos outras coisas a dizer a respeito desse juízo, mas nós estamos dentro desse trimestre e nada impede no próximo domingo eu sempre faço uma voltinha para a gente começar novamente. Mas quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui nesta manhã. Foi de uma valia muito grande. Espero que tenha contribuído para gerar em nós mudança. Essa lição falou muito comigo. Muito comigo. Muito comigo. Falou mesmo, viu, irmãos? Muito comigo. Noé, eu quero encontrar Noé no céu e dizer, Noé, olha, você foi o único na terra, na sua geração. Sentiu, né? Eu também senti muito em Jó. Jó, no meio de todo aquele fedor, desgraça por todo lado, ele disse, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei que ele vive. Você entender isso, irmãos, e ter um homem justo no meio de tantas coisas ruins, você pode fazer mais para o Senhor. Vivemos na graça. Vivemos nessa plenitude. Nós podemos fazer muito mais. Se esses homens fizeram sem a ajuda do Espírito Santo, da forma que nós temos, imagine o que você poderá fazer nessa dispensação. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim seriam nos dias da sua vinda. Isso significa que nós vivemos dias como os dias de Noé. Mas assim como Noé salvou toda a sua família na arca, hoje nós podemos levar todos para a arca, que é Jesus.
Eu acredito que isso ficou assim muito claro nesta manhã. Não existe situação que vai impedir que você leve toda a sua família para a arca, que é Jesus. Existe salvação.